corretor, você tem alguma dúvida quando o assunto é locação de imóveis? Se a resposta for sim, fica tranquilo, porque no Saiba Mais de hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Confere! E para falar mais sobre esse assunto e também tirar as nossas dúvidas, a gente recebe aqui hoje no Saiba Mais o Dr. Marcos Benjamin, que é advogado e corretor de imóveis. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E a gente sabe, né, que aqui em João Pessoa é uma região litorânea e nesse período do ano a gente consegue ver a procura, né, que é bem maior por imóveis de temporada. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Existe contrato de temporada com mais de 90 dias? Não, Berna, é uma resposta simples, até porque a lei dá essa previsão, mas infelizmente eu vejo alguns corretores de imóveis cometendo, né, essa infração. A lei ela é muito clara lá no seu artigo 48 até os 50, ela fala das locações de temporada, onde ela determina que o prazo é de 90 dias. Então não existe contrato de 4 meses, 5 meses, 6 meses, como eu vejo infelizmente alguns corretores cometendo, né, essa ilegalidade. Contrato de locação por mais de 90 dias, ele convola-se num contrato de locação residencial por prazo indeterminado. E aí, né, o proprietário ele fica subordinado às regras já do artigo 50 e 47 da Lei do Inquilinato. Doutor, a gente sabe que existem direitos e deveres em cada modalidade de contrato e elas também podem mudar caso o corretor ultrapasse esse prazo, né? Do contrato de 90 dias. Isso, exato. É como eu estava falando, né? A gente tem que se atentar a essa questão do contrato, porque a natureza da locação, se ela for temporada, a pessoa, eu quero ficar 1 mês, 2 meses, então você está sobre uma locação de temporada. Mas passou de 90 dias e as pessoas falam, 3 meses, não são 3 meses, tá, pessoal? São 90 dias, porque se você calcular, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, você vai contar 89 dias, mais um dia. Esse dia é tão importante porque passando dele é o tempo que você tem para um prazo processual. Então, essa questão do prazo, Silvio Capanema, ele bateu muito nessa questão da temporada. Porque a lei do inquilinato ela tem 90 artigos que protegem, né, tanto o locador quanto o locatário, dando direitos e deveres para as partes. Mas quando você infringe, né, uma determinação legal, a lei do inquilinato, nesse caso da temporada, ela tira esses 90 artigos de possibilidade para o locador, né, e joga lá no artigo 47 e no parágrafo único lá do artigo 50, que ele só poderá, né, a locação por mais de 90 dias, você prorrogando essa locação, esse contrato ele vai se tornar por prazo indeterminado, contrato residencial indeterminado, só podendo o locador, né, que é o dono do imóvel, denunciar esse contrato após 30 meses ou nas hipóteses do artigo 47 da lei do inquilinato. Por exemplo, o 5º fala da denúncia vazia, que é a denúncia motivada ao contrato, da retomada, sem eu precisar justificar por que eu estou pedindo um imóvel, eu só vou poder fazer isso após 5 anos. Olha só. Doutor, uma dúvida muito recorrente é sobre as benfeitorias desse tipo de imóvel. Como funciona na contratação, né, na locação desse imóvel? Como é que deve estar no contrato, Isso. né? Que é um grande, gargalo. Muito boa pergunta, viu, Berna? Porque às vezes as pessoas fazem, né, benfeitorias no imóvel e acham que estão fazendo um favor, né, um benefício, trazendo um benefício para o proprietário, porque benfeitorias, ou seja, né, é um sinônimo de benefício. Mas na verdade não é assim que a gente deve tratar essa questão, né? Primeiro você tem que se reportar ao contrato de locação. Então você, corretor de imóveis que está redigindo esse contrato, tem que colocar lá uma cláusula específica prevendo essas questões das benfeitorias. Se elas serão indenizáveis, se elas não serão indenizáveis, se o inquilino pode fazer assim à torto que é direito, ou ele tem que pedir autorização. Então eu sempre recomendo para os meus alunos, coloca lá uma cláusula dizendo que qualquer benfeitoria que for feita no imóvel tem que ter anuência prévia do proprietário, ou do administrador, ou do corretor que representa o proprietário. Por quê? Porque às vezes ele pode fazer essa benfeitoria, ele fez lá, ficou bonito, reformei aqui a cozinha aos seus olhos, mas aos olhos do proprietário não ficou legal, eu não gostei. E por força contratual, por força de lei, né, por você ter feito sem a minha autorização, eu quero que você me devolva o imóvel
retroagindo todas as benfeitorias, retroagindo ao estado original. E aí você fez um investimento, vai ter que fazer outro investimento para poder retroagir a complicação por uma questão, por um detalhe contratual. Infelizmente acaba se tornando um problema gigantesco, né? E um prejuízo. Um prejuízo, que a gente acha, vou fazer uma benfeitoria, uma melhoria, eu acho que eu estou fazendo, trazendo um benefício ao proprietário, na verdade eu estou prejudicando. Diferentemente, tá, Berna? Que são as benfeitorias necessárias, como a lei já fala, são necessárias para o imóvel, lá, previsto no artigo 35 da lei do inquilinato. Então, por exemplo, uma chuva forte caiu o telhado, então uma infiltração que está ocorrendo no imóvel. E aí o inquilino ele tem poder de fazer essa benfeitoria, né, essa melhoria, porque ela é necessária para a habitabilidade do imóvel. Aí sim, nesse caso, essa benfeitoria, independente dela constar ou não em contrato, ela é lei, o proprietário tem que indenizar o inquilino. Diferentemente das benfeitorias voluntárias, que são aquelas que o inquilino faz porque quer, para o bel prazer dele. Aí essas sim é que devem estar previstas em contrato. Doutor, e agora eu quero que você fale um pouco sobre imóveis em processo de inventário, sobre a locação desses imóveis, como o corretor deve conduzir essa negociação. Legal, Berna. Isso é uma pergunta muito boa também, tá? Porque o imóvel que está em inventário, né, em processo de inventário, ele meio que tem um estigma para o mercado. É um imóvel problemático. Na verdade, não é isso. É um imóvel normal. Você tem que só tomar cuidado com a questão do contrato, né? Porque o imóvel que está no processo de inventário, eu vejo muitos corretores só pensando na questão da venda, né? O imóvel em inventário ele só pode ser vendido legalmente através de alvará judicial, né? O juiz lá tirando aquele imóvel do espólio e disponibilizando ele para o mercado, estipulando o preço, etc. Fora isso, as vendas que ocorrem através de contrato de repasse, contrato de gaveta, pró-soluto, pró-solvendo, isso é tudo paliativo, né? E isso não transfere propriedade. Então tem que tomar cuidado, quem compra assume esse risco. Então, assim, se eu tirar da venda, o que eu posso fazer com esse imóvel, já que ele está lá no inventário? Porque o imóvel dá aquela despesa mensal, né? Condomínio, IPTU, conta de gás, luz, aquela despesa mensal. E se ele não tiver ninguém ocupando ali para dar aquela manutenção, ele gera um passivo, ele gera um prejuízo para os herdeiros. Então, a locação é a melhor solução que eu acho que os corretores deveriam trabalhar esses imóveis, porque como eles não podem ser vendidos, porque estão no inventário, né? Eles só serão partilhados aos herdeiros quando esse inventário concluir, transitar e julgar. Então, trabalha a locação, né? Disponibiliza os imóveis para locação, porque as receitas que esses imóveis trouxerem, né, com as receitas dos aluguéis, vai para a conta do inventário. Isso é muito bom porque ajuda no pagamento dos impostos, ajuda no pagamento das custas dos processos, nos honorários advocatícios, que às vezes os inventários eles ficam parados porque os herdeiros não têm dinheiro para tocar o processo, que é um processo caro, né, de manutenção. Então, é uma saída. Esses imóveis que estão fechados, disponibiliza eles para o mercado, né, como locação, e esses aluguéis não vão para a conta dos herdeiros, eles vão para a conta do inventário. Outro detalhe que o corretor precisa só tomar cuidado é o contrato de locação. É um contrato de locação normal, tá, pessoal? Igual como qualquer outro. Você só tem que tomar cuidado com o caput dele, onde na qualificação do locador. Normalmente os corretores colocam, né, quem são os locadores? Os herdeiros desse imóvel. Na verdade, não deve ser assim. O locador desse imóvel é o espólio de fulano de tal, CPF, essa questão de CPF é importante, eu vou falar depois. Neste ato representado por seu inventariante, né? Porque precisa alguém assinar esse contrato como locador. Bom, é só esse cuidado. E o restante, as demais cláusulas de um contrato de locação normal. Em relação ao CPF, é importante você tomar esse cuidado, né? O corretor ele tomar esse cuidado de colocar no contrato de locação o CPF do espólio, porque quando o inquilino ele for fazer a declaração de imposto de renda dele, existe um projeto de lei do ano passado, 2022, que obriga, né? Que obriga, mas é uma orientação que a Receita Federal está dando para o inquilino agora fazer as informações na sua declaração de imposto de renda que ele paga aluguel. Porque normalmente o inquilino, ele, às vezes, sei lá, por insegurança, ele não quer deixar a declaração dele tão robusta, ele fala, não vou declarar que eu pago aluguel. Mas agora não, a Receita ela quer que você declare, que você fala, pago aluguel, tanto de aluguel para fulano de tal, para o CPF tal. Por que a Receita quer isso? Porque ela quer justamente cruzar as informações. Então, o inquilino vai declarar que paga o aluguel para aquele CPF, que no caso é o espólio, tem que declarar que recebe aqueles aluguéis e o corretor de imóveis que faz essa administração tem que emitir a nota fazendo a admob, né, uma declaração que o corretor tem que fazer no final do ano e dar essas informações tanto
ao locador quanto ao locatário, né, dos valores dos aluguéis que um recebeu e que repassou, da comissão que ele recebe. Então, assim, é uma trinca, né, que se um desses três aqui fragilizar, alguém vai cair na malha fina. Então, olha só a importância, gente, desses detalhes no contrato, que é para facilitar, obviamente, a vida de todo mundo. Isso mesmo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que os corretores agora estão por dentro de tudo, vão fazer as negociações com mais informação, mais cuidado, mais responsabilidade. E se alguém que tiver interesse em conhecer um pouco mais do seu trabalho, te acompanhar, como é que faz? Agradeço, Berna, pelo convite, tá? Foi um prazer. E quem quiser seguir o nosso trabalho, o meu Instagram, @marcosbenjamin, com M no final, e o nosso site, www.marcosbenjamin.com.br. Maravilha. Então, fica ligado no Instagram, no canal do YouTube do Cresce Paraíba, porque já já a gente volta com mais novidades. Até a próxima.